Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, estou aqui para mais uma aula de História da Arte, discutindo temas de fundamental importância para a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula e hoje vamos falar um pouco sobre o modernismo brasileiro. Essa aula ela será dividida em dois períodos, porque hoje a gente vai falar mais, se adentrar na vida e obra de Tarsila do Amaral, porque está dentro do modernismo brasileiro, porque Tarsila do Amaral, durante a Semana de Arte Moderna, ela participou, expôs várias obras e foi um momento, né, da sua carreira, da sua arte, que ela ficou extremamente conhecida, inclusive foi criticada, né, por parte de alguns críticos na época. Então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico da Semana do Modernismo, tá? Então, a nível mundial, na época que estava acontecendo, foi exatamente no período entre as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, período pós Segunda Guerra e Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. O Brasil, especificamente a Europa, estava passando por esse processo de guerra e isso refletiu muito nas artes. De que forma? Muitos artistas se inspiravam nessas mudanças, nesses rompimentos para destacar e desenvolver sua arte. E romper com alguns paradigmas, com algumas manifestações artísticas tradicionais e utilizaram, logicamente, a guerra como desenvolveram sua arte, vendo a guerra, fazendo uma crítica à guerra. Nós, falando do modernismo brasileiro, porque é um assunto bem extenso, eu tenho que ter no mínimo aí 2 aulas para a gente falar sobre o modernismo brasileiro e sobre especificamente a Semana de Arte Moderna. Então, alguns artistas que se destacaram, que foram de fundamental importância para esse movimento, foi Mário de Andrade, de 1893 a 1985, Oswaldo de Andrade, de 1890 a 1954, Menotti Del Pitta, de 1892 a 1988, Tarsila do Amaral, de 1886 a 1973, e Anita Mafaldi, de 1889 a 1964. Ambos esses artistas eles se destacaram, alguns nas artes plásticas, na literatura, na pintura, mas todos esses artistas eles foram de fundamental importância para essa manifestação artística, para esse surgimento dessa nova forma de ver a arte, de ver o Brasil, de mostrar grupos sociais que até então não eram vistos, né? Eram anônimos na nossa sociedade porque a própria Constituição negava esses grupos sociais como índios, como negros e como esses grupos eles foram importantes para a nossa sociedade. Então, através da arte, esses artistas mostraram realmente como a arte ela é importante, né? Nesse período. Até porque esse movimento ele veio romper, como eu disse, com alguns paradigmas, principalmente algumas formas tradicionais de expressão artística e buscava, acima de tudo, uma expressão artística nacional, viu inovar a sua arte. Quando eu digo nacional, era valorizando o que a gente tinha de melhor, as belezas do nosso país. Essas belezas sendo pintadas na obra de vários artistas. Como eu falei hoje, eu vou me especificar mais nas obras de Tarsila do Amaral, que ela foi uma das representantes do modernismo mais importante que nós tivemos. E
Tarsila do Amaral, nessa obra, por exemplo, vocês estão vendo aqui, a Abapuru, eu não coloquei o nome na legenda, mas é a Abapuru, uma das obras clássicas de Tarsila do Amaral. Então, ela vem mostrar exatamente aqui, nessa obra, ela coloca aí um índio gigante, tem todo um significado do movimento antropofágico no Brasil, né, nessa época, que foi inclusive encabeçado pelo esposo dela, Mário de Andrade, e vem mostrar, valorizar acima de tudo o cotidiano e mostrar a arte, essa expressão artística, através de quê? De várias linguagens, de uma forma simples. Então, aqui, Tarsila, quando ela traz a obra O Abapuru, é uma crítica que ela faz à sociedade, como o índio ele era visto, né, como um monstro, como as pessoas viam esses grupos sociais na nossa sociedade. Então, acima de tudo, esses artistas, eles tinham uma liberdade de expressão, tanto que muitos foram criticados, porque as pessoas que lotaram o teatro municipal para ver esses espetáculos, eles não esperavam ver essa arte, eles esperavam ainda aquelas expressões artísticas tradicionais, que era valorizado principalmente pela elite, valorizava principalmente assuntos que faziam parte do cotidiano, esse cotidiano que valorizava, acima de tudo, a identidade nacional, essa identidade do Brasil, principalmente na era Vargas pelo fato de ser um governo que acabou, de uma certa forma, valorizando isso também, essa identidade nacional, pelo fato dele ser um governo nacionalista, populista. Acima de tudo, esses artistas, eles vieram resgatar, né, as raízes culturais do Brasil. Inclusive, essa obra aí, Tarsila do Amor, ela vem trazer para a tela as cores, né, o verde, o amarelo, o azul, as cores da bandeira. Então, veja que tem aí uma influência nacionalista muito forte. E aí, dentro desse contexto, vamos falar ainda sobre a Tarsila do Amaral, que é uma das, como eu falei agora há pouco, uma das representantes da Semana de Arte Moderna do movimento modernista. Tarsila do Amaral, ela tem uma expressão riquíssima para mostrar as nossas riquezas e a vida de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu aqui no Brasil, porém ela foi morar fora do país durante um bom tempo. E aí, essa obra que vocês estão vendo aí, a primeira obra, o autorretrato, é uma das características dela trabalhar o autorretrato, ela auto se pintava nas telas como ela se via. E a segunda imagem é o Sagrado Coração de Jesus, de 1904. Foi exatamente foi a primeira obra que Tarsila pintou aos 14 anos de idade, marcou, né, a sua forma de pintar, como ela vem valorizar os detalhes e a riqueza que ela dá em cada pincelada. Como eu falei, Tarsila do Amaral vem valorizar fortemente, né, as belezas naturais que o Brasil tem. E essa obra que vocês estão vendo aí, sim, outra influência fortemente de Tarsila ela traz algumas características, né, de influências do cubismo, ela traz muitas figuras geométricas, e ela não só nessas obras, mas ela vem pintar como as pessoas viviam na zona rural, como as pessoas viviam na cidade, com o surgimento das favelas, as primeiras favelas, ela pinta também. E Tarsila do Amaral, ela traz uma influência muito forte do estrangeirismo, pelo fato dela ter estudado em Paris. Então, todas as técnicas, né, a técnica cubista que ela aprendeu lá, ela vem unir, juntar e trazer essas técnicas que ela aprendeu utilizando formas geométricas, ela traz para as suas telas, como a gente vê na imagem aí, dando uma riqueza, né, através das formas e das cores.
porque as obras de Tarsila faz você refletir fortemente sobre a questão do Brasil, né, como um país tropical. Então, ela vem trazer muito da fauna, da flora, as máquinas, para mostrar como o Brasil estava passando pelo processo de modernização, de industrialização. E quando a gente fala em industrialização, uma das obras mais importantes de Tarsila do Amaral é a obra Os Operários, de 1932. Veja que nessa época o Brasil está passando pelo processo da Constituição, né, a Constituição de 34 de Vargas, na era Vargas, e Vargas foi um presidente que trouxe várias indústrias para o Brasil, que incentivou essa indústria. Então, veja que Tarsila do Amaral ela faz duras críticas, né, nessa imagem, ela mostra a indústria, a poluição através das chaminés, ela mostra o rosto dessas pessoas cansados, olhares tristes, que era aquilo que era passado no ambiente fabril. Outra obra de Tarsila do Amaral, que vem fazer também uma crítica à população carente, ela traz nessa obra aí Segunda Classe, também do mesmo ano. Marca uma das fases de Tarsila do Amaral, que foi exatamente onde ela mostra nessa imagem pessoas descalças, com olhares tristes, chorando. Então, ela traz muito da desigualdade social do nosso país em suas telas. Então, galerinha, eu estou chegando a mais o finalzinho de uma aula. Espero que vocês tenham entendido o pouco que eu falei sobre a obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral é uma das artistas de fundamental importância no nosso país e ela coloca muito da história do Brasil em suas telas. Será, no mínimo, aí, acho que umas 3 aulas para a gente falar de todo o trabalho de Tarsila. Então, eu tentei resumir da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até a próxima.